Capítulo 231 Ó, merda! Ele então viu o desafiador tirar seu capacete para que todos pudessem ver seu rosto. Ao ver a ocorrência das pessoas ao verem seu rosto bonito, ele sorriu secretamente e ficou ainda mais orgulhoso. Mas, seu corpo de repente enrijeceu com o que ouviu dele: eu sou rei, filho de Gin, filha de Raya. Quando ele processou o que acabou de ouvir, embora seu corpo permanecesse de pé, sua alma o deixou enquanto seu espírito cambaleava até o chão. O que diabos ele disse? Ele falou como o pai ri quando ouviu seu filho falar duro ao se candidatar a um emprego. Ele é filho de Gin, e Gin é filha de Raya. Mas Raya não tem filha, exceto. Ele nem tinha acabado o que iria reclamar quando um pensamento de repente veio à sua mente: ó, merda! Aspas. Sua mente vasculhou as memórias que ele tinha de Akiarta. Quando as princesas e generais de Hyli, Ganai, Siandor quiseram matar o inconsciente Gin, a princesa Raya apareceu de repente do nada e desapareceu, junto com Gin. Naquela época, ele se perguntou por que Raya faria isso, mas agora, ele lentamente observa que pecado cometeu. Puta merda! Sua mente corria enquanto sua alma murmurava com estupefação: eu cometi incesto acidentalmente. Ele se disse, rindo loucamente enquanto agarrava seu cabelo espiritual inexistente e olhava para o nada. No mundo físico, quando Isabelle ouviu o que Rei disse, ela imediatamente teve uma expressão chocada no rosto e rapidamente olhou para ele: Matias. Quando ela ligou para ele, o corpo de Matias se moveu e se virou para ela com uma expressão igualmente estupefata. O que ele quer dizer com isso? Isabelle franziu a testa. Eu também não sei, ok. Matias respondeu de forma defensiva. Você é um deus, Matias. Você deveria saber quem são seus descendentes. Ela repreendeu. Eu deveria saber quem são meus descendentes. Ele distraidamente repreendeu. De repente, ocorreu-lhe: eu deveria saber quem são meus descendentes. Matias repetiu, mas de forma contemplativa. Mas, naquele momento, o rosto de um velho sorrindo de orelha a orelha de repente lhe ocorreu. Seus olhos se arregalaram lentamente e olharam para algum lugar distante. Velho! Homem! Sanii! Ele gritou de raiva. Uma fenda se abriu instantaneamente, e o velho vestindo roupas largas emergiu, esticando os braços. Ah, já faz muito tempo, já faz muito tempo. Ele cumprimentou. Quando os descendentes imperiais e os outros o viram aparecer no vazio, ficaram surpresos e assustados, olhando para ele com cautela. Porque não senti que Gin era minha filha. Quando viu Sanii, Matias imediatamente perguntou com raiva: ah, você já descobriu? O velho Sanii engasgou, mas imediatamente percebeu o que disse: quer dizer, o quê? Ele engasgou com o choque. Velhote! Matias gritou: tudo bem, tudo bem. O que aconteceu, aconteceu, não fique zangado com isso. Não é nem incesto. O velho Sanii acenou com a mão para descartar a raiva de Matias, mas isso só fez com que este ficasse ainda mais irritado. Como diabos isso não é incesto? Matias respondeu irritado. Por que não é, Matias? O velho Sanii respondeu com uma cara como se estivesse confiante de que estava dizendo a verdade. Você é um deus, Matias. O velho Sanii disse a ele: mesmo que suas sementes se espalhassem para seus descendentes, as implicações desses atos nunca passariam por seus descendentes diretos e só seriam uma se eles próprios o fizessem. Ainda, embora Matias aceitasse essa explicação, esse ato ainda era aquele do qual ele não gostaria de participar. Como eu disse, o que aconteceu, aconteceu. Se insistirmos mais nesse assunto, o império do céu divino seria conquistado. O que você disse? Quando o ouviram, todos dentro da sala ficaram perplexos. Você não percebeu o que está acontecendo no seu império? Sanii riu, olhando para Matias com ridículo. Basta ir direto ao ponto, velho Sanii. Matias perguntou com aborrecimento. Por causa do desafio do seu filho, todos os cidadãos do Império estão assistindo à batalha, e isso inclui os guardas, os discípulos da seita e os mercenários, que são todas as pessoas em quem você confiou para defender a nação. Basicamente, este império é livre para tomar.
O velho Sani disse a ele, o que o fez perceber esse fato, fazendo com que seus olhos se arregalassem. Mas Sani ainda não havia terminado. Além disso, o mês de Dois Machina chegou. O velho Sani acrescentou. Quando quem ouviu esse termo, estremeceu e percebeu o que o velho estava insinuando. Você quer dizer, ele pronunciou. Sim. O velho acenou com a cabeça para quem, provando que sua suposição era verdadeira. Diga-me, o que aconteceu na última Dois Machina há 100.000 anos, de acordo com os livros preservados daquela época? Ele perguntou. 3 deuses aniquilaram os impérios e estabeleceram os seus próprios, e lutaram entre si pelo domínio. Ele respondeu. Ao ouvir luz, Matias já percebeu o que significavam. Os deuses seriam livres para fazer o que quisessem, e existe um Deus no meio dos seus inimigos. O que eles podem fazer é limitado apenas pelo seu maior poder. Sabendo o que poderia acontecer, Matias ficou em silêncio para contemplar. Dentro de sua mente, um pensamento apareceu de repente e, com ele, um campo imaterial começou a envolver secretamente todo o território. Na arena, os dois já descansaram bastante e começaram a se preparar para retomar a luta. Mas foi interrompido quando o rei suspirou. Já conhecemos nossas proezas. Deveríamos encerrar essa luta e continuá-la mais tarde, sem ninguém nos observar. De qualquer forma, eu já provei meu valor e mamãe está esperando por mim. Você pode ficar aqui com a tia Gin conosco no Palácio Imperial. Alexandre sugeriu. Sem aviso, Matias apareceu de repente no meio dos dois, assustando os dois. Suponho que você tenha interrompido sua partida, devemos deixar a seita. Sem sequer esperar pelas respostas, Matias e os outros dois, juntamente com as pessoas dentro da sala, desapareceram de suas posições e reapareceram dentro do Palácio Imperial. Fim do capítulo. Capítulo 232 Deus Machina, Matias faz um movimento. Com o seu desaparecimento, o espetáculo, claro, terminou e as televisões exteriores foram imediatamente desligadas, desiludindo as pessoas que queriam ver mais. Ainda assim, eles aprenderam coisas. Vendo que o show acabou, o povo já deveria ter voltado aos seus negócios em paz, mas infelizmente. 7 pilares de luz assustadores desceram do céu, cercando o império. Todos viram o quão majestoso era, mas ainda assim inspirava medo sobre eles. Inúmeros murmúrios soaram das pessoas abaixo enquanto se perguntavam o que era aquela luz. O que é isso? De onde aquilo está vindo? De que existência isso poderia vir? Provavelmente do grande e gordo D. Todos, entrem em casa, rápido. Ó Deus, por favor, tenha misericórdia de seu povo e do imperador. Olhando para o enorme pilar de luz que se estende dos céus, todos sentiram um medo profundo e incompreensível em seus corações enquanto seus corpos tremiam de terror. Dentro do Palácio Imperial, Matias estava na varanda do palácio, olhando para os pilares que cercavam seu império com um olhar solene. Aqui estão eles. Assim que ele disse isso, seu corpo se fundiu com o vento etéreo. Do lado de fora, os pilares de luz de repente enviaram uma vibração enorme, sacudindo tanto as terras do império que poderia ser comparado a um terremoto de magnitude 8. Felizmente para o povo do império, a vontade do imperador expandiu-se imediatamente do palácio para o exterior, evitando que ocorressem quaisquer danos às pessoas e às infraestruturas. Todos esperavam que fosse isso, mas no fundo sabem que foi apenas o prelúdio de uma ameaça muito maior. E como todos esperavam, aconteceu. Milhões e bilhões de soldados vieram em massa de todas as direções, agitando diferentes bandeiras, servindo a diferentes impérios. Os soldados inimigos olhavam para as paredes do céu divino com ganância evidente em seus rostos, vendo o império como comida grátis para ser tomada. Quando os guardas da Torre do Céu Divino viram o vasto território que os soldados ocupavam devido ao seu grande número, eles não puderam deixar de estremecer com o pensamento deles correndo em direção às muralhas de seu império. Eles sabiam por si próprios que os homens posicionados dentro das muralhas nunca se igualariam ao número do inimigo.
Ainda assim, como protetores do império, sabendo que suas famílias estão por trás dos muros em que estavam, eles nunca poderiam e nunca iriam recuar. Quando eles estavam no nível mais baixo, sua voz veio: "Não se preocupem, pessoas do céu divino." Os guardas se viraram na direção da voz e viram partículas douradas voando da capital e descendo nas paredes. "Sua Majestade!" Eles se ajoelharam e exclamaram, vendo seu imperador, vestido com seu manto imperial dourado enquanto olhavam para os inimigos além das muralhas. "As paredes imaculadas do céu divino nunca cairão sob meu comando, assim como os céus nunca entrariam em colapso contra os meros esforços dos homens mortais." Ele declarou em voz alta e com orgulho: "O império permanecerá glorioso, tão glorioso quanto os céus." Com o orgulho do imperador vem a confiança do povo. Os guardas ajoelhados sentiram o sangue ferver e se levantaram, voltando seus olhares para o exército ameaçador fora de seus muros. "O império permanecerá glorioso, tão glorioso quanto os céus." Os guardas cantavam com poder, considerando o exército lá fora como formigas tentando derrubar os céus. Vendo o entusiasmo dos seus inimigos, os generais dos 7 exércitos começaram a ridicularizar o seu otimismo. Que pena para eles não verem suas mortes se aproximando. Um dos generais riu. "Eles estão em negação. Insetos tentando se defender de um dragão. Temos um Deus verdadeiro para nos apoiar. Seu falso Deus não tem poder contra tal ser." Olhando para as formigas arrogantes abaixo, Matias nem tentou olhar para elas, vendo isso como uma ação inútil. Ele olhou para o céu, como se esperasse por alguma coisa. Enquanto o inimigo ria dos guardas, os pilares de luz emitiram repentinamente um som estridente, que assustou os soldados abaixo. Segundos depois, os pilares explodiram, com cacos voando por toda parte. E como esperado, uma cena sangrenta se desenrolou. Junto com os fragmentos voadores, havia sangue, orelhas, dedos, mãos, massa cerebral, olhos, dentes e muito mais. Quando os guardas viram o que aconteceu abaixo, suas peles ficaram pálidas, mas ainda comemoravam de alegria, vendo que o oceano de inimigos foi reduzido à metade, se não quase aniquilado. Quando aqueles que sobreviveram viram partes do corpo de seus camaradas voando, ficaram aterrorizados e não conseguiram se mover nem 1 centímetro de suas posições. O inimigo caiu em desespero. Longe, nas altas montanhas do norte, um ser etéreo que irradia a aura de infinita majestade estava sentado à mesa, bebendo pacificamente sua xícara de chá. De repente, suas sobrancelhas se ergueram enquanto ele olhava para o sul. "Meus pilares foram quebrados." Ele murmurou: "Isso significaria que aquele Deus fez sua jogada." Depois de dizer isso, ele levantou-se lentamente da cadeira, com a aura ao seu redor se tornando ainda mais assustadora e opressora. Sem emoção, ele olhou na direção do céu divino e disse: "Seria descortês não responder." Ele então desapareceu de sua posição, sua forma tornando-se espiritual e transcendental. Acima dos céus do céu divino, trovões ressoavam enquanto nuvens de tempestade giravam rapidamente, aparentemente iradas com o que aconteceu abaixo. Matias sorriu enquanto olhava para as nuvens de tempestade com ridículo. Gradualmente, as nuvens de tempestade revelaram um rosto, olhando para as pessoas humildes com desprezo zombeteiro. "Que tolos da parte de vocês por irem contra a vontade de um Deus." O rosto gritou. "E que tolice da sua parte invadir a terra que eu governo." O rosto de repente ergueu o olhar e viu um humanoide de luz branca brilhante. O humanoide tinha as mãos cruzadas atrás das costas, com milhares de camadas de halos atrás dele. O humanoide ficou parado, com o corpo voltado para as nuvens de tempestade. "Qual é o sentido de se disfarçar de imperador se você mesmo pode se tornar seu rei Deus?" O rosto perguntou com sua voz profunda e sem gênero. "Qual é o sentido de conhecer o objetivo de um ser cujo poder você não consegue compreender?" O ser de luz, Matias, zombou. "Você é muito cheio de si, esse é o seu erro." O rosto, que foi provocado, afirmou com raiva sem limites. "E o seu erro é que você invadiu o domínio de outro Deus cujas forças você nem conhece." Matias então acenou com a mão.
Centenas de algemas de luz dourada de repente explodiram do chão, avançando em direção ao Deus com face de tempestade. Você, o Deus rosnou de raiva, com sua forma de nuvem de tempestade se dissipando, revelando um adolescente etéreo e bonito cujos olhos olhavam para Matias com ódio. Fim do capítulo. Capítulo 233 Unidos. Que tolos da parte de vocês por irem contra a vontade de um Deus. O rosto parece, e que tolice da sua parte invadiu a terra que eu governo. O rosto de repente suspenso o olhar e viu um humanoide de luz branca brilhante. O humanoide tinha as mãos cruzadas atrás das costas, com milhares de camadas de halos atrás dele. O humanoide ficou parado, com o corpo voltado para as nuvens de tempestade. Qual é o sentido de se disfarçar de imperador se você mesmo pode se tornar seu rei Deus? O rosto disse com sua voz profunda e sem gênero. Qual é o sentido de conhecer o objetivo de um ser cujo poder você não consegue compreender? Ó ser de luz, Matias, zumbi. Você está muito cheio de si, esse é o seu erro. O rosto, que foi provocado, afirmou com raiva sem limites. E o seu erro é que você invadiu o domínio de outro Deus cujas forças você nem conhece. Matias então acenou com a mão. Centenas de algemas de luz dourada de repente explodiram do chão, avançando em direção ao Deus com face de tempestade. Você, o Deus rosnou de raiva, com sua forma de nuvem de tempestade se dissipando, revelando um adolescente etéreo e bonito. Esses olhos olharam para Matias com ódio. À medida que as correntes se aproximavam, o poder do Deus irrompeu e contrariou as algemas de Matias. Mas o que chocou o Deus foi que seu contra-ataque não foi nem um pouco eficaz. O que é isso? Não consigo usar meu poder. Ele gritou freneticamente e imediatamente disparou em direção ao céu. Infelizmente para ele, as algemas foram um pouco mais rápidas, prendendo seu corpo com sucesso. Não, isso é impossível. Quem é você? Ele lutou loucamente enquanto olhava para Matias como se ele fosse algo pior que um monstro. As algemas lenta mas seguramente o arrastaram para baixo, enquanto Matias observava com indiferença. Sou uma pessoa magnânima, Matias declarou, mas menosprezar e ameaçar meu povo resultaria em você enfrentar um destino pior que a morte. Assim que ele terminou de falar, as correntes soltarão espinhos de repente, perfurando o corpo do Deus, fazendo-o soltar um grito agonizante. Matias flutuou lentamente em direção ao corpo do Deus. Ele levantou a mão e colocou-a no templo do Deus, Sofra. Matias então endureceu seu aperto, sugando o poder do Deus angustiado. Ao mesmo tempo, a mente do Deus estava repleta de experiências e imagens terríveis e amaldiçoadas ao longo de sua vida e daqueles que ele matou. Passando por esse tormento, a alma do Deus se desintegrou em pó de ouro e seu corpo murcho foi arrastado para as profundezas da terra. Em tudo isso, Matias não tinha expressão no rosto. Depois de ver o corpo murcho ser engolido pelo chão, e os soldados inimigos desmaiando devido ao seu terror, ele então voltou seu olhar para os domínios estrangeiros. Se aquele Deus tivesse a audácia de usar seus poderes divinos sobre os mortais, então eu poderia tão bem, dê um passo à frente e faça o mesmo. Matias então levantou a mão e aguardou a queda de seus inimigos. Por todo o continente, portais de luz brilharam e, a partir daí, anjos desceram e proclamaram a soberania de Matias sobre todo o continente. Como ele esperava, todos eles não concordaram com tal pedido. Portanto, os governantes foram expurgados pelos anjos. Em outras seitas, o mesmo evento aconteceu quando centenas de anjos invadiram os palácios daqueles que negaram a sua soberania. A facção Azure Heaven que foi expulsa por Matias e se escondeu no meio de um império estrangeiro também não foi poupada e foi aniquilada. Em poucas horas, o continente estava unido sob o seu domínio, o que era sem precedentes, mesmo para os deuses do passado que foram libertados das suas algemas. Depois disso, ocorreu uma série de acontecimentos que gradualmente o tornaram o governante de facto de todo o continente. Após o dia do expurgo, Matias visitou os domínios dos reis bestas da floresta, visando uma coexistência pacífica entre as duas raças.
Mas, como são seres sencientes que possuem vontades e desejos próprios, alguns reis bestas negaram sua reivindicação de autoridade e aproveitaram o caos enviando seus subordinados para aterrorizar os territórios limítrofes. Não tendo paciência para lidar com feras tão ferozes, Matias as eliminou completamente da existência, sujeitando o medo e a adoração àqueles que sobreviveram. No segundo dia, Matias manifestou-se nas terras e terrenos do continente, caminhos entre territórios e portais de transporte para facilitar o transporte. É claro que a existência de portais também custava uma quantia muito elevada de dinheiro, de modo que sua existência ainda não poderia eliminar a necessidade de transporte manual. No terceiro dia, os seres criadores de outros continentes ouviram que apenas um ser piedoso está agora no topo do continente humano e queriam receber uma parte do bolo. É claro que, sendo o novo mestre do continente, o campo de autoridade de Matias já se expandiu por todo o seu domínio. Assim que esses gananciosos criadores entraram no continente, eles foram imediatamente desligados por Matias, com seus poderes desviados por ele, assim como aquele outro deus. Havia também alguns que não queriam nada além de ensinar, então Matias deu-lhes permissão para isso, em troca da proteção do império. No quarto dia, quando Matias viu o caos nos territórios estrangeiros que acabara de tomar, estabeleceu as políticas de fusão para todo o continente, sendo a cidadania nada menos que a do céu divino, e a moeda lentamente transitando para um sistema monetário, baseado em metal e pedras espirituais. No quinto dia, Matias estava abaixo da montanha de Ionade, no centro do continente. Ele sabe que, devido à unificação, mais cedo ou mais tarde haveria insatisfação com a realeza ficando no extremo sul, fazendo com que o povo do norte não pudesse conhecer seu governante mais do que apenas pelas conversas dos bardos nas tavernas. Para evitar isso, Matias visitou o rei besta Aealos, a besta guardiã das montanhas Ionade. O que você procura aqui, imperador divino? Dentro de uma caverna grandiosa, um enorme leão branco deitou-se no chão calmamente e perguntou a Matias diretamente através de sua mente. A parte principal branca e sedosa do leão se agitou enquanto ele balançava a cabeça, esperando pela resposta de Matias. Estou planejando mudar o palácio governante para o centro do continente, para que não seja injusto que o povo do céu divino não tenha conhecimento sobre seu governante. Quero estabelecer o palácio real do céu divino bem no centro do império. Matias respondeu. Aealos manteve seu olhar bestial em Matias, como se o julgasse. O rei besta Aealos finalmente se levantou de quatro e caminhou lentamente em direção a Matias. Estou esperando por você há 4 dias. O que? Matias inclinou a cabeça confuso. De repente, a aura e a presença em torno de Aealos mudaram repentinamente, tornando-se tão pesadas que até Matias já podia sentir o poder da pressão do rei besta. Lentamente, a pressão tornou-se tão poderosa que Matias teve que mudar para sua forma divina para resistir à gravidade da aura do leão branco. O leão branco de repente falou com indiferença enquanto olhava para ele. O que você está parado aí? Aealos perguntou. Matias então sentou-se de pernas cruzadas no chão e começou a exercer pressão também. Embora Matias pudesse ser visto calmo e composto, ele já estava sendo fortemente dominado pelo leão branco. O seu entorno também foi afetado até o nível atômico, com sua estrutura tornando-se ainda mais compacta e comprimida devido à imensa pressão. Algumas rochas ao redor deles também se desintegraram e até a montanha inteira foi afetada. Se as pessoas sentissem as partes da montanha, descobririam que apenas um pequeno pedaço de rocha que estava ao redor do local é mais duro do que um diamante imortal. Antes de Matias e Aealos exercerem sua pressão espiritual, havia algumas pessoas que queriam voar montanha acima para caçar feras espirituais. Como havia acordos entre a besta e a humanidade, os humanos foram autorizados a caçar feras, desde que não entrassem nas zonas restritas para atrair a atenção do rei besta. Enquanto caçavam, aquelas pessoas de repente sentiram a pressão sufocante vinda do topo da montanha. Embora pensassem que era perigoso continuar a caçada, mantiveram a crença de que os riscos trazem recompensas.
Eles logo se arrependeriam disso quando a pressão subitamente aumentasse muito. Árvores foram destruídas, algumas mergulharam no chão, feras viraram mingau de sangue, feras mais fortes foram expulsas, pedras enormes viraram pó e algumas pedras se transformaram em diamantes. Quanto a essas pessoas, embora passando pelo meio caminho da montanha e pelas milhas de distância do ponto focal, seus acontecimentos explodiram em sangue, e mesmo tendo uma capacidade mental consideravelmente forte, enfrentando a pressão espiritual de seres semelhantes aos deuses, seus corpos inconscientes rolaram montanha abaixo, abençoando-os com a chance de viver novamente. Fim do capítulo. Capítulo 234, Desastre. Dentro da caverna, os dois ainda lutavam pela supremacia, com Matias ganhando algum conhecimento sobre como conter a pressão espiritual do Rei Besta, alcançando assim um estado de equilíbrio. Mas estranhamente para Matias, ele ainda não conseguiu dominar o espírito de Aealos. Mesmo que ele tentasse exercer seu espírito ao seu nível mais alto, o único resultado alcançado foi seu espírito ficar tenso, concedendo ao Rei Besta a chance de revidar e recuperar o domínio sobre seu espírito. O que Matias pensava ser uma tarefa fácil e rápida durou anos. Naqueles anos, o mês de 2 Machina já terminou e a vida do povo finalmente voltou ao antigo estado. Alguns dos nobres dos impérios conquistados que desejavam seus poderes e posições de volta finalmente tiveram a coragem de lutar contra a autoridade real, mas isso foi facilmente diminuído pelos esforços dos descendentes imperiais, incluindo o rei, que se tornou o segundo príncipe, em correspondência com a antiguidade. Gin também foi trazido por Isabelle e recebeu o título de rainha imperial após uma análise mais aprofundada. Com a ausência de Matias, a governação ficou mais uma vez nas mãos do parlamento. Além disso, após profundas e cuidadosas discussões e ruminações, sem a aprovação do seu divino imperador, eles aprovaram um decreto. Devido ao frequente desaparecimento e indisponibilidade do imperador divino, o parlamento elegeu Alexandre como príncipe regente para governar os territórios que permaneceram sem a sua monarca. Além disso, devido às rotas de transporte recém-criadas que facilitaram a migração, as organizações ocultas também se espalharam por todo o continente. Organizações como a Ordem do Corvo Negro, Guardas Dinásticas, Assassin's Guild e muitas outras se infiltraram em territórios estrangeiros. Com a Ordem do Corvo Negro e os Guardas Dinásticos vigiando todo o continente com seus olhos frios e penetrantes, ninguém poderia sequer iniciar uma rebelião suavemente sem que mortos ou caçados por duas organizações. Em suma, o continente está gradualmente a transitar de ser separado por domínios para ser unido sob um único governo. No Palácio Imperial, onde ele está nos territórios imortais. Dentro da sala do trono, sentada ao pé da escada que levava ao trono, Isabelle grunhiu loucamente. Desde o desaparecimento de Matias já se passaram quase 3 anos. Até agora, embora o público apenas saiba que ele se retirou e ainda o reconheça como o imperador de facto da Terra, eles também já reconheceram Alexandre como o governante do povo. Com sua grande liderança, mente genial e sua capacidade de reconhecer talentos para o Império, o povo do Império e mesmo aqueles além, já o haviam aceitado como monarca mais do que como seu verdadeiro imperador. Mas, como um filho que realmente não almeja o trono e só carrega o fardo da coroa porque precisa, e também sabe e espera que seu pai, o imperador, ainda esteja vivo, ele não poderia e nunca aceitaria tal status. Quando ele vai voltar? Sentado em um trono logo abaixo do imperador, Alexandre estava com a cabeça apoiada na mão, com a mente repleta de problemas. Vossa Alteza, já se passaram 3 anos desde que o imperador saiu para algum lugar que nem conhecemos. Um dos novos funcionários dos territórios conquistados falou com subserviência: você deveria estar preparado. Mais cedo ou mais tarde, você teria que ascender ao trono. Silêncio. Irritado com o comentário do oficial, Alexandre bateu com a mão na poltrona, assustando todos dentro da sala do trono. O que você está dizendo pode ser considerado traição, um ato para derrubar o reinado do imperador divino enquanto ele não está presente. Ele olhou carrancudo para o oficial.
Se seus antigos mestres exigem que você haja dessa forma, então trate o céu divino de maneira diferente, porque aqui se respeita a autoridade do imperador em exercício, mesmo em sua ausência. Este sujeito pede desculpas a você, Alteza. O oficial que foi dirigido por sua raiva se encolheu diante dele e se curvou temendo por sua vida. Sua Alteza, por favor, recupere a compostura e tenha piedade dele. Vendo o medo no corpo do oficial, os outros oficiais e generais dentro da sala também se curvaram e imploraram por ele. Sua Alteza, o quarto príncipe, Ren Zhuang, disse-lhe calmamente, certamente, o oficial Zheng só tem boas intenções. O padre imperador realmente se foi há muito tempo, e o trono imperial ficou sem seu dono por 3 anos. Isso apenas preocupa os funcionários. Por favor, acalme sua raiva. Quarto irmão está certo, Alteza. Ren Yue apoiou, por favor, acalme sua raiva. Por favor, acalme sua raiva, Alteza. De repente, todos imploraram ao mesmo tempo, deixando Alexandre silencioso no trono. Depois de um tempo, ele finalmente respondeu, não fale mais sobre tal blasfêmia. Ele gritou antes de acenar com a mão, eu dispenso todos vocês. Ele declarou. Os oficiais levantaram-se e curvaram-se antes de saírem gradualmente da sala andando para trás. Quando todos saíram, Alexander de repente bateu com o punho no apoio de braço, onde diabos está aquele meu pai? Ele gritou de indignação. De repente, estrondo. Um brilhante raio de luz irrompeu repentinamente dos céus e desceu sobre a montanha de Ionade, chocando a todos, desde as cidades próximas até as cidades costeiras na extremidade do continente. Depois que a luz se manifestou completamente, cobrindo toda a montanha, um rugido alto de um leão ressoou de repente por todo o império do céu divino. A silhueta de um leão branco apareceu, cruzando o céu e circulando pelo domínio com orgulho. Então, outra imagem apareceu acima de Ionade, uma silhueta de 1000 metros de luz rosa. Na frente dele havia um orbe enigmático com o qual todos sentiam que tinham uma conexão. Os braços da silhueta estavam estendidos, com a mão pairando ao lado do orbe. Aos poucos, era como se a silhueta e as existências do orbe estivessem se tornando uma só, e assim que isso começou a acontecer, todos sentiram que tudo estava mudando. Os seus poderes e energias começaram a mudar fundamentalmente, com outros rompendo as suas barreiras usando a mudança como uma faísca fraca. Todo o continente humano começou a mudar, a terra tremeu e os corpos d'água brilharam com vitalidade. Novas colinas e montanhas surgiram, as plantas atingiram alturas maiores, com a sua vida a tornar-se mais forte do que nunca. As florestas estavam cheias de espírito, cheias de vida, cheias de cores vibrantes. A energia do continente começou a sofrer uma enorme transformação, tornando-se mais densa e grandiosa. Finalmente, como se a transformação estivesse chegando ao fim, finalmente mostrou o maior de todos. O monte Ionade tremeu, sacudindo a terra ao seu redor com um tremor infernal. Curiosamente, as cidades ao redor da montanha ainda permaneciam fortes mesmo depois de todo aquele terremoto, como se alguma força estivesse impedindo que o tremor as prejudicasse. Mas, claro, isso não incluía o povo. Todos sentiram o forte terremoto vindo da montanha. Aqueles que eram poderosos o suficiente resistiram à força tremenda, mas aqueles que eram mortais foram imediatamente jogados do chão, com a maioria ficando inconsciente. Os poderosos, principalmente os mercenários, felizmente protegeram os mortais de serem mais feridos com suas energias. Olhando para a montanha trêmula com a silhueta de luz pairando acima dela, todos sentiram arrepios percorrendo suas espinhas. De repente, outro grande tremor veio das profundezas da montanha, alertando quem o sentiu. Então, uma torre dourada emergiu do cume, lançando inúmeros destroços e pedras enormes. Quando as pessoas conscientes viram isso, ficaram petrificadas, pois a torre dourada emanava uma forte presença de majestade e poder. Eles sabiam que qualquer que fosse a existência dentro daquela torre, seria definitivamente um ser muito terrível.
À medida que a torre continuava a subir, em outras partes da montanha, várias torres douradas mais baixas se ergueram e vieram com elas paredes brilhantes, pilares e portões de ouro. Do Palácio Imperial, Alexandre e a família imperial, juntamente com os oficiais e generais, saíram correndo e olharam para o palácio em ascensão, com choque e medo estampados em seus rostos. Tio 4 pilares. Alexandre falou. O que é isso, Alteza? Atrás dele, quem deu um passo à frente. Prepare todo o exército e envie-os para Mountain City. Em seguida, designe as guardas dinásticas para proteger as cidades vizinhas. Ele tentou solenemente. Fim do capítulo. Capítulo 235 Pessoa misteriosa. Sua Alteza. Quem exclamou, qualquer que seja que você fique dentro daquele palácio, os soldados definitivamente não tiveram chance contra ele. Temo que apenas o Imperador Divino teria a capacidade de derrotá-lo. Mas o Imperador Divino não está aqui. Alexander se virou, encarando quem com determinação nos olhos e na voz, os cidadãos do céu divino que estão perto da montanha Yanod precisam de seu protetor, e só podemos ser nós. Estou errado. Quem ficou chocado com a coragem e firmeza do príncipe? Nesses 3 anos de seu reinado como regente, sua genialidade em governar o país realmente o surpreendeu, embora às vezes precisasse de ajuda e apoio. Mas, ao vê-lo agora, quem viu uma imagem de briga do primeiro imperador em que eram os imortais junto com seus homens quando eles entraram pela primeira vez nos territórios imortais atrás dele. Embora não tivesse tido a oportunidade de servir o primeiro imperador, baseando-se nas histórias emprestadas de seu reinado, quem não poderia deixar de comparar os dois? Depois de um tempo de consideração, quem olhou para Alexander antes de concordar, farei o que você pede. Ele afirmou antes de se voltar para os outros 3 pilares que tinham expressões incrédulas. O que você está esperando? Gritou quem, o príncipe regente deu suas ordens. Porque vocês estão perdendo tempo. Ele então saiu do palácio, suprimindo seu sorriso alegre. Os 3 foram acordados pelo grito de repreensão de quem assentiram, seguindo atrás dele. Tio Black. Depois que os 4 saíram, Alexander gritou. Sua sombra flutuou de repente e não escapou de sua vista. Tenho um favor a pedir. Nenhuma resposta. Ainda assim, Alexandre continuou. Por favor, envie um comando à ordem para salvaguardar os territórios vizinhos em nossa ausência. Se algumas pessoas tentarem se revoltar enquanto o exército não estiver por perto, elimine-as. Ele pronunciou friamente. Embora ainda não houvesse resposta, a sombra de Alexander flutuou e se moveu, aparentemente fundindo-se com a sombra do edifício antes de voltar ao normal. Vendo isso, Alexander sabia que Black havia reconhecido sua ordem. Mãe, Alexander de repente virou a cabeça para Isabelle, por favor, fique no palácio. Com o que está acontecendo lá fora, definitivamente haveria alguns que aproveitariam o que está acontecendo lá fora para de alguma forma arruinar a imagem e autoridade da família imperial e do império sobre o continente. Irmãos, cuidem da imperatriz e do palácio imperial. Alexandre solicitou. Especialmente você, segundo irmão. Ele enfatizou. Olhando para seu irmão sério, mas digno, os lábios de rei se curvaram levemente. Você pode ficar tranquilo. Ele verificou seu irmão. Respirando profundamente, Alexander estendeu a mão. Sunindo pelo ar, a lança Kelsius voou em direção ao seu dono. Pegando-o com a mão, Alexandre saltou do terraço do palácio e voou na direção do portal. A esta altura, a segurança de todo o continente começou a aumentar. Com os contínuos terremotos na região da montanha, e com a imagem de um leão ainda pairando e saltando pelos céus do continente, muitos já duvidavam se o Império poderia protegê-los. Alguns já estavam secretamente começando a se preparar para uma rebelião, e aqueles que só queriam a paz já sentiam a tensão na atmosfera. As ruas começaram a ficar vazias, com os sons dos passos dos guardas patrulhando ao redor. O exército do céu divino, no valor de bilhões, já havia entrado nos portais, todos levando a cidade da montanha.
Na cidade, os civis comuns já foram evacuados através do portal, então as pessoas que estavam dentro da cidade neste momento eram os soldados ou os mercenários. Vestido com uma armadura espiritual, Alexander avançou, olhando para a enorme silhueta branca no topo da montanha. Príncipe regente. De repente, ele ouviu uma voz. Ele olhou de onde veio. Um homem corpulento caminhou em sua direção, vestido com uma armadura prateada. Quando ele chegou na frente de Alexander, ele imediatamente colocou o punho no peito e fez uma reverência. Prefeito Tang. Alexander assentiu em reconhecimento. Parece que todo o exército do céu divino está aqui. O prefeito Tang disse solenemente depois de olhar para o vasto mar de guerreiros e milhões de bandeiras tremulando ao vento. Alexandre manteve uma expressão serena, antes de responder. A existência por trás daquele palácio é desconhecida, e considerando que o pai imperador está atualmente em reclusão, temos que enfrentar isso sozinhos. De qualquer forma, houve alguma vítima durante o tremor? Ele perguntou, mudando de assunto. Nenhum, felizmente. O prefeito Tang respondeu. Assentindo, Alexandre voltou seu olhar para o palácio brilhante. Qual poderia ser a causa de seu surgimento? Ele perguntou. O prefeito Tang então suspirou. A verdade é que ninguém sabe o que aquele palácio simboliza ou contém. Não está registrado em nenhum dos livros dos antigos, então este é provavelmente o seu primeiro surgimento. Ele respondeu. Alexander ficou ainda mais solene ao ouvir isso do prefeito. Então, certifique-se de estar alerta o tempo todo. Cuidado com. Alexander não teve a chance de terminar o que queria dizer quando a silhueta branca de repente se retraiu para dentro do palácio, alertando todos ao redor da montanha. O palácio perdeu então a cor dourada que foi substituída por uma prata pura e imaculada. Embora tenha perdido a luz dourada, a pressão e a majestade, em troca, tornaram-se ainda mais imponentes. Os tremores também pararam, mas não diminuíram o medo dos que estavam abaixo. Homens! Alexandre gritou e correu de volta, bem na frente do exército, preparem-se. Com seu comando, os soldados liberaram suas energias simultaneamente, criando uma enorme e dura cúpula de escudo que os rodeava. As tensões aumentavam a cada segundo que passava. Alexandre estava do lado de fora da cúpula do escudo, segurando a lança com mais apreensão. Um minuto depois, eles viram uma pessoa vestida com uma armadura branca brilhante, saltando de rocha em rocha, descendo a montanha com uma lança de prata na mão enluvada. Seus movimentos eram rápidos e suaves, e nem mesmo um salto de 100 metros o perturbou. Era como se cada salto dele fosse apenas uma caminhada. Quando a pessoa caiu no chão, sua cabeça virou da esquerda para a direita, como se analisasse as pessoas ao seu redor. Quem é o seu campeão? A pessoa gritou com uma voz profunda e provocadora. Ninguém respondeu. Apreensivo com essa pessoa misteriosa, pensando se é mesmo uma pessoa, nenhuma única pessoa teve coragem de dar um passo à frente. De repente, vindo dos céus, um som de assobio se aproximou. Sou eu! Um grito trovejou pelo campo silencioso. A pessoa levantou a cabeça e olhou para a linha semelhante a um meteoro descendo das nuvens. Estrondo! Poeira e detritos voaram assim que o meteoro atingiu o solo. O choque que lançou foi forte. Felizmente, o escudo erguido pelos soldados os protegeu do choque do impacto. Quando a poeira baixou, um monge rechonchudo usando uma caçaia foi revelado a todos. Ele carrega um cacara no ombro direito e um pequeno pagode de 9 camadas na mão esquerda e olha para a pessoa misteriosa com um sorriso no rosto. Monge Taba! Alexander gritou com uma exclamação. Monge Taba virou-se ao ouvir seu nome e olhou para Alexander antes de se curvar levemente. Saudações, príncipe regente. Preciso lhe agradecer por aprovar o budismo em seu humilde império, embora você já tivesse a religião Ren como o núcleo de seu domínio. Manktaba disse, ainda com um sorriso no rosto. Para o povo do céu divino, o budismo é apenas uma filosofia, pois as ideias do budismo promovem a boa vontade e expurgam o mal. Alexandre respondeu. Manktaba riu de todo o coração antes de se voltar para a pessoa de armadura branca.
Serei eu quem enfrentará você, P misterioso. Monge Taba nem teve a chance de terminar sua frase quando a pessoa misteriosa desapareceu e, ao mesmo tempo, um pressentimento atingiu o monge sorridente. Estrondo. Felizmente para o monge, o pagode de 9 camadas em sua mão emitia uma energia transparente que formava a imagem de um pagode que o cercava antes mesmo que o ataque da pessoa tivesse a chance de acertá-lo. Infelizmente para o pagode, assim que o ataque teve impacto, ele imediatamente se despedaçou, fazendo o monge voar para o lado. Semelhante à forma como ele fez sua entrada, o monge deixou o campo de batalha com poeira e destroços voando após pousar. Você não é o campeão. A pessoa misteriosa pronunciou friamente. Quando a poeira baixou onde Monge Taba pousou, todos ficaram apavorados. Nos territórios imortais, particularmente no continente humano, o mestre do budismo, Monge Taba, poderia ser considerado uma entidade com poder próximo ao do imperador divino. Ele também foi um criador que usou sua autoridade para espalhar sua religião e filosofia por todo o país. Quando o imperador divino encontrou o Monge Taba antes de partir, o primeiro não gostou de como o último se espalhou descaradamente por todo o seu domínio sem pedir sua permissão. Quando eles lutaram, Monge Taba foi obviamente derrotado. Mas, reconhecendo sua habilidade, o glorioso imperador divino deu ao Monge Taba um pedaço de terra na costa ocidental para pregar o budismo. Fim do capítulo. Capítulo 236 Descendentes Imperiais. Nos territórios imortais, particularmente no continente humano, o mestre do budismo, Monge Taba, poderia ser considerado uma entidade com poder próximo ao imperador divino. Ele também foi um criador que usou sua autoridade para espalhar sua religião e filosofia por todo o país. Quando o imperador divino encontrou Monge Taba antes de partir, o primeiro não gostou de como o último se descaradamente por todo o seu domínio sem pedir sua permissão. Quando eles lutaram, Monge Taba foi obviamente derrotado. Mas, reconhecendo sua habilidade, o glorioso imperador divino deu ao Monge Taba um pedaço de terra na costa ocidental para pregar o budismo. Embora o monge budista tenha perdido para o imperador divino, ainda pode-se dizer que seu poder só poderia estar abaixo do último. Sabendo disso, e vendo como a pessoa misteriosa deu um tapa no monge, todos perceberam que não estavam lidando com qualquer oponente. Alexander, em particular, tinha uma expressão sombria enquanto olhava para a pessoa. Depois de pensar um pouco, ele só conseguiu fazer o inimaginável. Sua Alteza, afaste-se, Alteza. Silêncio. Alexander falou depois de ouvir suas exclamações quando deu um passo à frente. Ele acenou com o lançamento e enfiou a ponta no chão. Eu sou Alexandre, filho do Imperador Divino. Representa todo o Império como seu regente e campeão. Ele declarou, chocando todo o exército, junto com os 4 pilares que apoiaram em silêncio o tempo todo. Você não pode fazer isso, Alteza. Wang Long exclamou preocupado. Wang Long está certo, Alteza. Deixe sua divina majestade cuidar disso. Si Jian apoiou. Então onde está o pai imperial? Alexander de repente explodiu de raiva quando se virou e olhou para eles. Vocês querem que esperemos que o pai resolva isso? Você realmente quer colocar todo o fardo sobre os ombros do pai, mesmo quando ele não está por perto? Você quer que apenas esperemos, quando a cada segundo que pode passar, algo drástico pode acontecer e destruir o império que meu pai nos forneceu? Se você fizer isso, então eu não. Ele declarou com resolução absoluta, como príncipe regente, se o padre imperial estiver ausente, tenho a tarefa de governar e proteger a terra que ele deixou. E é isso que devo fazer. Mesmo nos tempos mais difíceis, o povo confia no imperial para protegê-lo. Se os abandonarmos aqui, então o que seremos se não um mero império vazio? Alexandre mais uma vez deu um passo à frente, trazendo sua lança com ele enquanto se aproximava da pessoa de armadura branca. Portanto, mesmo que seja quase impossível, devo proteger as pessoas porque é meu dever. Não é apenas seu dever, primeiro príncipe. Os olhos de Alexandre se arregalaram.
Ele se virou abruptamente e viu 6 pessoas caminhando em sua direção. Todos vocês. Primeiro irmão, embora você seja o príncipe regente, você não é o único descendente imperial que desempenha os deveres do pai imperial. A primeira princesa, Ren Yue, sorriu enquanto caminhava junto com seus irmãos. Embora eu esteja com você há apenas 3 anos, ainda sou, sem dúvida, um filho do imperador divino. Rei Ryu, nós derrotamos os bandidos. Uma voz fofa também gritou. Por que você trouxe a segunda irmã aqui? Alexander reclamou ao olhar para a menina de quase 10 anos que estava orgulhosamente ao lado, com os braços na cintura. Mackenzie forçou-se aqui, argumentando que ela também é descendente e a favorita do pai. Ren Jun gemeu de aborrecimento. Mas é verdade. A garota repreendeu. Ainda assim, Alexander queria discutir, mas Gin, que também estava junto com eles, chegou antes dele. Alexander, como o mais velho, devo dizer que mesmo sendo diferentes um do outro, em idades, em poder, e em atitudes, somos um e o mesmo, porque somos todos seus descendentes. Depois de dizer isso, Gin andou e ultrapassou Alexander antes de declarar: Nós somos os campeões do céu divino. Assim que ela declarou isso, e os 7 descendentes imperiais se reuniram, um pilar dourado de luz desceu sobre eles. O pilar de luz era tão brilhante que ninguém conseguia ver o que estava acontecendo lá dentro. Minutos depois, uma silhueta surgiu. Na mão da silhueta, um cetro dourado brilhava como o sol ao emitir um calor quente e calmo. Vestida com uma armadura celestial, a silhueta avançou lentamente, indo em direção à pessoa misteriosa que tinha um sorriso no rosto, esperando pelo campeão. Quando a silhueta foi totalmente exposta, eles imediatamente reconheceram que a pessoa era Alexander, mas o que é peculiar é que sua presença parecia muito diferente de antes, e próxima da de Matias. Uma forma de falso ascendente. Impressionante. A pessoa misteriosa aplaudiu. Vamos ver o que você pode fazer com essa forma humilde. Sabendo que a pessoa iniciaria o ataque, Alexandre se preparou. Segurando o bastão dourado com as 2 mãos, Alexandre abriu a boca, querendo dizer alguma coisa. Infelizmente, muito devagar, as pupilas de Alexander se contraíram antes que seu corpo fosse golpeado com grande força. Em sua posição anterior, lá estava a pessoa misteriosa com a lança na mão em pé. Ele então desapareceu mais uma vez, mas desta vez, Alexander finalmente ativou sua nova visão de Deus pela primeira vez após a fusão dos descendentes imperiais. Raios dourados de luz brilhavam em seus olhos, estendendo-se diretamente de suas pupilas como uma chama calma, porém poderosa. Ao mesmo tempo, um pequeno olho vertical se abriu em sua testa. Brilhava com imaculada majestade celestial, olhando para o homem misterioso com apatia. Na visão de Alexandre, foi como se tudo parasse por causa da lentidão. A 100 milhas de distância, ele viu uma pequena folha caindo de uma árvore, pássaros flutuando ainda no ar, um peixe saltando da água, e com muito mais clareza do que ele jamais tinha visto. Ele então se assustou quando, embora o mundo como ele o via estivesse parado, a velocidade da pessoa misteriosa que investiu contra ele ainda era da velocidade de um sobre-humano. Ele imediatamente pulou para trás e percebeu correntes douradas conectando tudo, como um vínculo infinito entre todas as coisas. Ele também notou vagamente vários scripts envoltos em uma aura assustadoramente arcaica em tudo que seus olhos podiam ver. Ele tentou contatar luz, mas sem sucesso. Ele até sentiu uma premonição terrível quando sua mão se aproximou de uma das runas. Sem escolha, ele balançou seu cajado, preparado para enfrentar o inimigo que avançava. De repente, percebeu que o cajado tocava a corrente de ouro sem afetá-lo negativamente, o que lhe deu uma ideia. Agarrando o bastão com sua vontade e poder, Alexandre controlou o bastão, estabelecendo conexões com as correntes douradas. A pessoa misteriosa está se aproximando perigosamente, então Alexander só poderia confiar em sua teoria. E para sua alegria, as correntes douradas dispararam em direção à pessoa misteriosa e se enrolaram nele, deixando a pessoa imóvel.
A pessoa tinha uma leve expressão chocada no rosto, mas desapareceu imediatamente. Ele sacudiu o corpo e puxou a mão para frente, tentando libertá-lo das algemas. Mas não houve reação, como se as correntes de ouro nunca pudessem ser destruídas. Isso deu a Alexander uma pitada de confiança. Vendo a pessoa poderosa incapaz de se mover, ele começou a questioná-lo: quem é você e por que está aqui? Nenhuma resposta. Qual é o seu propósito aqui? Nenhuma resposta. Por que você está desafiando o campeão do Império? Nenhuma resposta. Alexander semicerrou os olhos, aborrecido. Ele então abriu a boca para continuar questionando a pessoa teimosa, mas... Shashi. Uma das correntes de ouro que o prendiam quebrou, liberando a mão direita que segurava a lança, assustando Alexandre. Ele percebeu que, ao mesmo tempo em que a corrente se rompia, algo peculiar acontecia nas fileiras do exército. Os soldados de repente cuspiram sangue e sua pele empalideceu. Na opinião de Alexandre, quando a corrente se quebrou, o núcleo dourado dentro dos soldados de repente se quebrou com ela, fazendo com que suas energias ficassem perturbadas, e a cúpula do escudo também flutuou com ela. Percebendo algo, a expressão de Alexander ficou sombria quando ele imediatamente se virou e viu a lança da pessoa girando, com a lâmina direcionada para a corrente dourada que prende a sua mão esquerda. Não! Ele gritou, mas sem sucesso. A corrente de ouro foi então preenchida com rachaduras, embora felizmente ainda não tivesse quebrado completamente. Mas ainda houve uma reação violenta. Nuvens de tempestade reuniram-se por todo o continente. Sons crepitantes de relâmpagos ecoaram por todo o continente, com todos temendo o que estava por vir. Embora ainda não haja nenhum trovão descendo das nuvens de tempestade, Alexandre pode ter certeza absoluta de que aquela nuvem de tempestade não é apenas uma tempestade normal, mas um trovão de tribulação que facilmente dizimaria a terra. Pensando que não será possível acontecer quando a corrente for destruída, Alexander nem consegue imaginar o desastre que isso possa causar. Pensando no destino de todo o império depois disso, ele só poderia temer o que estava por vir. Fim do capítulo. Capítulo 237, O Outro Lado. Parar. Ele gritou com uma voz poderosa e dominadora, com ela toda a sua alma e força recém-adquirida. Sua voz ecoou, junto com as vozes de todos os descendentes imperiais. O cajado em sua mão brilhava dourado, e com ele as antigas runas e o olho em sua testa. A energia fantasmagórica de repente flutuou continuamente em direção à pessoa misteriosa. Então, estrondo. O corpo da pessoa misteriosa parou de repente e, com ele, a lança giratória em sua mão. O ser deles ficou imóvel, como se o tempo tivesse parado para eles, mas a reação da pessoa ainda pudesse ser reconhecida, medo vindo dos recônditos profundos de sua alma. Até Alexander ficou chocado ao olhar para o homem imóvel. Ele não reconhece que poder usou e como o usou. Ele não fez nada além de gritar, mas isso aconteceu. O que é isso? Ele murmurou para si mesmo, perplexo com o poder com que rompeu. Essa é a lei da autoridade. Uma voz respondeu de repente. Alexandre virou-se para o lugar de onde veio e viu um leão branco descendo das altas montanhas. Atrás do leão estava a pessoa que todos queriam ver. Pai! Alexander exclamou antes de cambalear. Sua Majestade! Quem e os outros também exclamaram quando viram seu imperador. A forma de Alexandre tornou-se etérea e logo os outros descendentes imperiais emergiram de sua imagem. Alexander também retornou à sua forma normal e correu em direção ao pai. Onde você esteve? Alexander gritou com raiva. Matias olhou calmamente para o filho antes de rir. Estou conquistando o continente. O que você quer dizer com que estava conquistando o continente? Alexandre perguntou com uma expressão perplexa, olhando para seu pai como se tivesse percebido suas mentiras. Você já possui o continente como seu governante. O que você está conquistando? O continente. Matias sorriu ao repetir a mesma coisa antes de se virar.
Da montanha desceram exatamente 99 pessoas vestidas exatamente como a pessoa misteriosa, o que fez Alexandre, que acabara de lutar contra uma delas, fazer uma careta de medo. Os soldados também empalideceram assim que viram os 99 homens descerem. Alexander imediatamente se preparou para uma luta. Mas o que mais o assustou foi quando 2 dos homens de armadura branca seguraram as correntes com as próprias mãos e desembaraçaram as correntes que prendiam uma pessoa misteriosa. Pensando naquela corrente, ele imediatamente e com medo olhou para a corrente que estava à beira de quebrar, mas as correntes douradas desapareceram imediatamente de vista assim que uma pessoa misteriosa foi libertada. Alexander não conseguia mais sentir a presença das correntes, pois se fosse apenas um fragmento de sua imaginação. A pessoa misteriosa, agora livre de suas algemas, massediou as áreas que estavam presas pelas correntes antes de caminhar junto com o grupo dos 100 homens. Prepare-se, Alexander falou enquanto desembainhava seu lançamento, olhando para o grupo com solenidade. Afaste-se, meu filho. Estranhamente, porém, Matias gritou a mão e colocou-a no braço de Alexander antes de forçá-la para baixo. Mas, padre, eles são perigosos. Alexandre protestou, mas Matias pediu firme, então não pôde fazer nada, embora permanecesse vigilante enquanto os homens se aproximavam cada vez mais deles, com sua visão de Deus preparada para o pior. Mas, para seu choque, saudações, imperador humano. Os homens se ajoelharam e o cumpriram com reverência. Em meio aos olhares incrédulos de seu descendente e de seus homens, Matias acenou com a mão, deixando os homens se levantarem novamente. Qual é o significado disso, pai? Acalmando-se, embora sem sucesso, Alexander disse ao pai com a voz embargada. Eles são os guardiões continentais, homens cuja única existência é proteger o continente. Matias respondeu, o desafio é testar os herdeiros do governante, avaliando o seu direito de serem nomeados herdeiros. Depois de explicar isso, a pessoa misteriosa que lutou com ele caminhou em direção a eles e colocou as mãos em concha antes de se curvar. Senhor Alexander, perdoe minha presunção anterior. Sem saber como responder, Alexander apenas acenou com a cabeça para ele. Este é o 100º guardião. Matias apresentou. O mais forte. Alexandre perguntou. O mais fraco. Matias respondeu com uma cara séria. O mais fraco. O cérebro de Alexander quase conseguiu aguentar depois de absorver muitas informações, então ele só conseguiu ficar parado. É claro que eu enviaria os mais fracos. Os guardiões continentais não estão lá apenas para proteger o continente de invasores de outros continentes, mas também do outro lado. Sua força deve estar em um nível que possa defender contra oponentes de outro mundo, disse Matias. Outro lado. Ren Yue inclinou a cabeça em confusão. Como eles? Matias apontou para o céu. Depois que ele disse isso, uma luz celestial brilhante de repente brilhou nos céus acima da montanha. Quando apareceu, todas as nuvens de tempestade aterrorizantes desapareceram imediatamente, como se a existência da luz provocasse um medo profundo nas nuvens. O que é aquilo? Alexander e os outros exclamaram antes de serem cegados pela luz. Alexandre, especialmente, ficou aterrorizado com a luz divina que tinha até o poder de afastar as nuvens da tribulação que até os deuses temem. Matias olhou para as pessoas que cobriam os olhos. Ele então acenou com a mão, fazendo com que os braços das pessoas que cobriam seus olhos fossem forçados para baixo, enviando medo às pessoas. O que está acontecendo? Por que não consigo tirar os olhos da luz? Socorro! Meus olhos estão doendo. Trilhões de pessoas ficaram alarmadas e em pânico quando descobriram que também não conseguiam nem fechar os olhos. Alexandre percebeu a ação de seu pai de antemão, então tem certeza de que foi ele quem causou tudo isso. Por que você está fazendo isso, pai? Ele gritou. Matias apenas olhou para ele antes de sorrir levemente, aguente. Ele então se virou e olhou para o céu. Flutuando no ar com os braços estendidos, ele gritou em voz alta, povo do céu divino. Sua voz ecoou por todo o continente. Essa é sua divina majestade. Sua divina majestade está de volta.
Salve-nos, Imperador Divino. Matias agiu como se não tivesse ouvido nenhum deles enquanto continuava: nosso império entrará em uma nova era. Uma era de verdadeira divindade. Testemunha, declarando que em todo o continente a intensidade da luz divina cresceu ainda mais. Em todos os outros continentes dos territórios imortais, em seus covis mais profundos, seres antigos de milhões de anos atrás abriram os olhos e olharam na direção do continente humano com choque e medo. Desgraçado! Algum idiota não sabe o que está fazendo. Centenas de seres piedosos levantaram-se de suas posições e reapareceram, cercando todo o céu da montanha. Eles exalavam uma pressão sufocante e estavam cercados por uma densa energia espiritual. Olhando para o céu, suas expressões ficaram sombrias. Das profundezas da terra surgiu o mais negro dos nevoeiros e revelou 4 homens vestidos de preto que olhavam para Matias com ira. O concreto sobre o qual eles estavam ficou quebradiço, como se a aura dos homens o fizesse decair. Quando os soldados e os descendentes viram aquelas pessoas aparecerem, imediatamente se sentiram pequenos e fracos, como se apenas seus suspiros fossem dizimá-los imediatamente. Em suas vidas, eles só sentiram esse tipo de sentimento vindo de uma pessoa, seu imperador. O que você está fazendo, falso Deus? Os homens vestidos de preto gritaram abertamente: o céu e a terra nunca poderão coexistir em um plano. Isso destruiria o caos para todos. Pare com isso, imperador humano. Você não sabe o que está fazendo. Uma das pessoas que veio de outros continentes criticou: não nos force a bani-lo pessoalmente. Os outros imortais rosnaram: como antigos governantes do submundo, temos todo o direito de apagar você imediatamente. Os homens vestidos de preto gritaram em uníssono. De repente, uma linha de fumaça negra correu para o lado de Matias e se materializou em uma pessoa. Sua presença por si só trouxe frio ao ambiente, e sua aura já era igual à dos supostamente antigos governantes do submundo. Em sua mão, ele segurava uma elegante espada negra cercada por uma densa energia negra. Olhando para os homens vestidos de preto, ele sorriu com ridículo: governantes do submundo. Quem disse? O discípulo do imperador do inferno. Os homens sibilaram. Olhando para a pessoa ao lado dele, Matias curvou os lábios: Gale. Gale, o suposto rei de Xi, ficou ao lado dele e sorriu levemente para ele, antes de sorrir para os governantes do submundo. Meu mestre recentemente deixou o submundo sob seus cuidados, e você está imediatamente indo contra suas ordens de não interferir nos assuntos do mundo superior. Sua ousadia não tem limites. Você está apenas começando como representante do imperador do inferno, então não sabe o que aconteceria se a ação dessa pessoa continuasse. Um dos governantes do submundo disse: você deveria recuar, regente. Caso contrário, seremos obrigados a aniquilar você junto com aquele homem ignorante. Outro avisou: eu desafio você a fazer isso. Em vez de cair, Gale tornou-se ainda mais autoritária, olhando para os governantes com desprezo. Irritados com o quão arrogante ele é, os governantes olharam para os imortais acima e gritaram: essas pessoas nunca aprenderiam. Vamos expurga-los. Fim do capítulo. Capítulo 238, Poder de Matias, descida. Os imortais assentiram antes de mover as mãos. Diferentes núcleos de energia divina irromperam junto com a energia negra mortal dos governantes antes que todos disparassem enormes quantidades de energia destrutiva sobre os dois. Gale nem sequer tinha medo visível em seu rosto enquanto girava sua espada, Forja Eterna, Martelomier. Com seu chamado, a espada brilhou com uma luz poderosa e sufocante. Reditus Ectum. A espada giratória emitiu então uma luz forte na forma de um escudo. Os imortais e os governantes empalideceram visivelmente quanto mais apoiaram a atacar. Você pode ajudar, Matias. Minutos depois, embora o Martelomier esteja efetivamente desviando os ataques combinados dos inimigos, seus poderes ainda serão próximos ou até iguais aos de Matias.
Gradualmente, o escudo começou a mostrar rachaduras visíveis, e também começou a afetar a espada matadora de almas de Bartholomew. Matias curvou os lábios. Embora você não precise ajudar, ainda assim agradeço por ter feito isso. Ele então gritou a mão, com a palma externa para os imortais. Ele olhou para eles com frieza, tanto que eles quase perderam o foco quando ele teve os olhos para eles. Cair. Ele pronunciou com indiferença. Estrondo. Os imortais ficaram surpresos e aterrorizados quando descobriram algo. As energias que os sustentavam de repente se dissolveram, fazendo-os cair no chão. Perdendo o foco, sua energia também se tornou caótica, desencadeando uma reação violenta que quase os esvaziou da energia dentro deles. O sangue escorria pelos 7 orifícios enquanto olhavam com medo para Matias, que agora estava acima de todos eles. Este não é apenas um criador, todos pensaram. Matias então voltou sua atenção para os governantes do submundo abaixo. Comparado a ele, eu deveria ser mais ambicioso. Ele então dirigiu a mão para eles e falou mais uma vez: sirvam. Gá. Imediatamente, uma reação violenta surgiu dos 4 governantes. Suas almas tentaram resistir, mas não havia nada que pudessem fazer. Sentindo uma dor inimaginável para a concepção humana, eles visivelmente tentaram mover o corpo, mas não conseguiram. Logo, os governantes pararam de se mover e ficaram parados por algum tempo antes. Saudações, Senhor! Eles se ajoelharam e cumprimentaram Matias com reverência. Quando os imortais viram isso, o medo em seus corações ficou ainda maior. Dentro deles, eles já estavam sentindo a sombra da condenação iminente sobre eles. E como esperado, Matias finalmente voltou sua atenção para eles e fez a mesma coisa com eles. Eles tentaram escapar, mas ninguém foi poupado. E quando a palavra saiu de sua boca, a vontade de suas almas se despedaçou como gelo fino, e eles não puderam fazer nada, pois suas mentes estavam cheias de sua vontade. Centenas de imortais, com os governantes do submundo, estavam agora ajoelhados diante de sua presença. Impossível. Perplexa com a visão à sua frente, Gale só conseguiu ficar boquiaberta com o espetáculo inacreditável. Tendo sido ensinado pelo Imperador do Inferno sobre os governantes e os imortais do mundo superior, ele sabia que seus poderes estão fora de cogitação, especialmente os governantes. Apenas o poder que os governantes exercem é algo que já teria a capacidade de travar uma guerra e vencer todo o mundo superior, e juntamente com a sua autoridade como figuras de proa do submundo, o seu poder é quase imparável, com a inadequação da natureza do mundo superior, para os habitantes do submundo e o tratado entre Sunny e o ex-imperador do inferno como os únicos obstáculos que os impede de conquistar todo o mundo superior para si próprios. Alexandre e os outros não conseguiam nem imaginar o que ele acabara de fazer e, usando a vontade do imperador para comandar o povo, seus olhos permaneceram fixos na luz brilhante do céu. Percebendo que Gale ainda está boquiaberta com os seres escravizados, Matias voltou sua atenção para a luz divina no céu. Ele estreitou os olhos antes de se voltar para os imortais: dê-me seus núcleos. Como desejar, Senhor. Os imortais assentiram suavemente antes de literalmente enfiar as mãos nas têmporas e tirar um orbe dourado brilhante cheio da essência de sua divindade e imortalidade. Ao fazer isso, porém, todos eles imediatamente murcharam e morreram. Não se importando com nenhum deles, Matias abriu as mãos e recuperou os núcleos das mãos dos imortais mortos. Os núcleos voaram para suas mãos e se reuniram em uma enorme bola brilhante de intenso poder. Matias calculou que era pelo menos 1000 vezes maior que a energia armazenada no buraco branco que Gaius criou. Depois de pensar um pouco, Matias assentiu e pensou que a energia já seria capaz de resolver o problema. Depois de enviar um fragmento de sua vontade e comprimir a energia no tamanho de uma conta de oração, ele levantou a mão esquerda livre e a direcionou para a montanha. Ascender, ele pronunciou. O Monte Yanod então tremeu violentamente e o palácio no topo desmoronou repentinamente. Tudo caiu no meio, onde um enorme buraco se formava gradualmente. Com a contínua separação da montanha ocorreu o movimento de todo o continente.
À medida que a montanha se dividia, todo o continente se separava dela, criando rios e desfiladeiros ridiculamente longos que se estendiam até o oceano. As cidades foram divididas, assim como outras massas de terra e corpos d'água. No centro da montanha dividida, um orbe brilhante surgiu e se expôs para todos verem. Uma poderosa luz branca brilhou e continuou a exalar uma aura forte e dominante sobre todos. Vendo-o subindo gradualmente até o topo, Matias jogou a conta de energia em sua mão em direção à luz divina acima. Logo, parou entre o orbe e o céu divino. Agora, Matias tinha que ficar sério. Lembrando-se do que viu durante uma luta espiritual contra Aealos, sua convicção de chegar a esse estágio se fortaleceu. Naquela época, dominado pela pressão e ataques espirituais de Aealos, seu corpo desmaiou de cansaço, mas sua alma continuou a lutar. Enquanto lutava, ele de repente teve um vislumbre de uma silhueta. Um homem que disse uma palavra e criou a vida. Essa pessoa era a maior personificação da autoridade, algo que só um Deus verdadeiro seria capaz de fazer. Na cena seguinte, ele viu a silhueta virar-se lentamente para ele com os olhos mais insondáveis de todos. Embora insondável, revelou-lhe voluntariamente os poderes de Deus, é a autoridade. Embora ele ainda não tenha a capacidade de aperfeiçoá-lo, com o que aquela pessoa disse, ele sabe que tinha capacidade para fazê-lo. Agora ainda mais determinado a fazer o que precisava, ele direcionou a direção da trajetória da conta para cima. A conta aumentou para o topo e, estrondo, uma explosão devastadora irrompeu quando a vontade de Matias interrompeu a ordem das energias internas e a explodiu por dentro. Então veio a segunda parte mais difícil de seu plano. Matias ergueu as mãos e empurrou toda a energia da explosão para cima. Gradualmente, uma barreira que separava o céu divino e os territórios imortais tornou-se visível a olho nu. As enormes quantidades de energia continuaram atacando a barreira repetidamente, drenando sucessivamente a energia que sustentava a barreira. Enquanto tudo isso acontecia, Matias continuou aumentando todas as energias. Ele também bateu o pé no chão, evitando que as pessoas olhassem para cima. Agora que a luz divina foi coberta pela explosão de energias, os benefícios de olhar para a luz eram agora inexistentes. Povo do céu divino, Matias gritou, voltem para suas casas. Ele pediu. O mar de homens que cercava a montanha desapareceu abruptamente e reapareceu dentro de suas casas. Suas famílias se alegraram e juntaram-se a eles em seus refúgios seguros. Os descendentes imperiais, por outro lado, queriam ajudar. O que podemos fazer, padre? Alexander perguntou em pânico. Retorne ao palácio imperial. Matias respondeu, fiquem com suas mães. Ele então acenou rapidamente com a mão, enviando seus filhos e os 4 pilares de volta à capital com sua família. Tendo se livrado do povo e recuperado seu testamento que protegia todo o império, Matias voltou à sua tarefa com uma força ainda maior. As mãos de Matias moveram-se de forma enigmática, antes de empurrar a barreira. Uma enorme onda de energia divina avançou para o espetáculo explosivo, juntando-se à diversão de destruir a barreira. Ele precisaria agir rápido, antes que alguém dos reinos superiores acordasse. Gradualmente, a barreira foi mostrando sinais de colapso, e 1 hora depois. Rachadura. A barreira acima dos céus da montanha Yanod quebrou e começou a se expandir. Livre de qualquer coisa que impedisse sua entrada, a luz brilhante revelou-se completamente e dela desceu outro orbe. Desta vez, o seu brilho poderia envergonhar quase todas as luzes e estrelas do universo conhecido de Matias. Mesmo a fonte de luz dos 8 céus não conseguia segurar uma vela contra a luz do orbe. Matias podia sentir a divindade e majestade dentro do orbe, tanto que isso o fez querer adorá-lo. Felizmente, seu espírito mental e alma foram forjados pelo combate contra Aealos e pela presença daquela silhueta, dando-lhe a capacidade de resistir à luz. Fim do capítulo. Capítulo 239 Novo Céu Divino. Lentamente, o orbe do continente humano e o orbe do céu divino voaram cada vez mais perto.
Quando os dois finalmente chegaram perto do suficiente, como uma estrela, o orbe do céu divino atraiu o outro orbe para sua órbita, não o absorvendo totalmente, apenas aceitando sua existência. Quando isso aconteceu, tudo no continente humano mudou significativamente. A energia das pessoas lentamente começou a se transformar em energia divina, semelhante à energia daqueles nos céus. A natureza do continente, os animais e todo o seu sistema também começou a se transformar e a se tornar celestiais e divinos. Enquanto tudo isso acontecia, Matias olhou para o céu aberto acima. Como se já esperasse por isso, nem teve acontecimento quando a silhueta de uma mulher etérea desceu dos céus. Matias não poderia estar ainda mais familiarizado com a mulher, considerando que ele se tornou seu noivo há 15 anos. Seu manto é do mais puro branco, flutuando com o vento, como um descendo celestial, que é o que ela é. Quando ela tocou o chão, ela caminhou elegantemente em direção a Matias com um leve sorriso no rosto. Imperador Henshen. Ela o cumpriu com uma leve reverência. Matias acenou com a cabeça e enviou de volta para ela, Imperatriz Shen. Ele cumpriu enquanto devolvia o arco. A Imperatriz Shen foi uma das razões pelas quais ele conhecia o método de usar os orbes, ou melhor, os núcleos dos impérios. Após o teste espiritual entre Aeolus e ele, o pensamento espiritual dela desceu e disse-lhe o que ele precisa fazer. Com a confirmação da silhueta todo-poderosa e as informações de Shen Tianyue, Matias obedeceu. Já está na hora? Matias perguntou. Isso é. Shen Tianyue concordou em afirmação. Assentindo em resposta, eles desapareceram abruptamente de suas posições e reapareceram logo abaixo dos núcleos. Eles uniram as mãos e gritaram com voz alta e autoritária: com a afirmação das leis, nos unimos como o Deus fundador e a deusa do novo céu divino. Matias então invocou as leis que lhe foram ensinadas, arte do Deus eterno. Ele esclareceu. À medida que o canto escapou de sua boca, todo o reino ficou em silêncio, como se ninguém ousasse emitir um som diante dele, ou melhor, a existência atrás dele. Ânimos, silhueta de autoridade. Bong. Por trás de Matias, uma silhueta borrada gradualmente tomou forma, sua estatura se erguia com orgulho e majestade, olhando para os seres de todo o universo com indiferença. Manifesto. Lentamente, o estado de Matias tornou-se ligeiramente etéreo quando ele abriu a boca. Fio do destino, junte-se. Embora a voz fosse semelhante à de Matias, a voz que saiu definitivamente não era a dele. Então, um cordão dourado se materializou entre eles e amarrou-se no dedo médio. Os dois imediatamente notaram que algo estranho aconteceu dentro deles, como se estivessem conectados como um só. Shen Tianyue então falou em seguida: autoridade governante do nono céu, manifesto. Ela gritou. Dos céus a luz brilhava com grande intensidade, como se atendesse aos chamados da Imperatriz. Liberte o Império Sagrado Celestial do Reino do Nono. Ela declarou em voz alta. Sangue escorria de seus olhos, nariz e boca enquanto a autoridade dada pelo nono céu lentamente se separava dela. Dos céus, a visão de uma enorme terra divina descendo abalou a todos. Dentro da terra divina, seres insondáveis cheios do divino podiam ser vistos olhando para o reino mortal. As pessoas do Império do Céu Divino não tiveram a capacidade de resistir e imediatamente se curvaram diante da presença da terra divina. A voz poderosa então falou através de Matias mais uma vez: criação. Novo céu. Retorne à divindade. Ele pronunciou com indiferença. Bong. Os núcleos que pairavam no céu mudaram repentinamente. O núcleo do continente humano transformou-se gradualmente, derramando sua luz prateada e transformando-se em uma luz divina brilhante que está apenas um pouquinho longe da luz vinda do núcleo do Império Sagrado Celestial. Os dois núcleos foram então encapsulados em partículas douradas de poeira e correntes douradas semelhantes às correntes douradas que foram danificadas pelo 100º Guardião Continental. Os céus ao redor do continente humano já estavam cheios de gloriosos raios de luz, aquecendo a terra com eterna santidade. Então, todo o continente humano tremeu de repente. Seus lagos e rios tornaram-se divinos, a terra tornou-se divina e as pessoas com ela.
Embora dolorosos, eles lentamente se livraram de sua mortalidade, transformando-se em divinos no nível do terceiro céu. No Palácio Imperial, todos também estavam passando por mudanças drásticas. Em relação à autoridade de Matias, todos dentro dele se tornaram uma divindade no nível do oito céu, mas porque sua forma é humana, uma forma divina, sua divindade atingiu o nível do pseudo-nono céu. Shen Tianhui, por outro lado, recuperou sua autoridade divina quando a vontade que a estava removendo voluntariamente abandonou seu poder. Além disso, por ela ser agora a única receptora da fé e da divindade de seu povo no Império Sagrado Celestial, devido à ausência da vontade do nono céu, que anteriormente reivindicava a maioria da divindade que os governantes obtêm, sua autoridade divina pode-se dizer que triplicou ou mesmo quadruplicou. Tendo recebido tudo isso, o corpo de Shen Tianhui emitiu uma luz indescritivelmente gloriosa que alcançou os confins dos territórios imortais. Enquanto suportava a quantidade indescritível de autoridade que jorrava dentro de seu próprio ser, ela endureceu o aperto na mão de Matias, autoridade divina. Transforme a soberania divina. O poder que então corria em suas veias de repente mudou de direção assim que ela o pronunciou. O poder fluiu através de suas mãos interligadas, enchendo Matias com uma autoridade maior do que ele jamais teve. Todo o seu ser mudou, rompendo diferentes formas dos céus e gradualmente alcançando a capacidade de romper a forma do 10º céu. Quando sentiu que já tinha a capacidade de quebrar as correntes dimensionais que prendiam seu ser, ele se virou e olhou significativamente para Tianhui. Entendendo imediatamente, Shen Tianhui assentiu. Assim que ela assentiu, toda a existência de Matias mudou e desapareceu, não deixando nenhuma marca de sua existência em sua posição anterior. Fim do capítulo. Capítulo 240 sem nome. Em algum lugar além do universo, Matias tentou pronunciar uma palavra, mas nada saiu de sua boca. Sentindo a ausência de vento ou qualquer coisa material ao seu redor, ele já tinha uma ideia de onde estava atualmente. Abrindo os olhos, ou melhor, o sentido espiritual, para o lugar em que se encontra, ele soube que sua coragem estava certa, ao reconhecer este lugar. Foi o vazio. No entanto, era diferente do vazio que ele conhece. Este vazio envia um medo profundo ao seu próprio ser, um medo que ele só sentiu uma vez desde que existiu, com o velho Sanyi. Os arredores eram estranhamente silenciosos, diferentes das vibrações que cercavam o vazio que ele conhecia. O vazio em que ele parecia completamente vazio e inexistente. Ele sabia que estava no vazio, mas sentiu que o vazio nem existia. Matias lembrou-se do que o velho Sanyi disse quando enfrentou os homens do submundo. O vazio que eu conheço, a diferença deste vazio é tão grande quanto os mortais e Deus. O vazio que eu conheço existe, mas este vazio não existe. É isso, ele pronunciou enquanto exibia um olhar sério, o vazio da existência. Das profundezas do vazio, silhuetas alongadas de luz surgiram de repente. Como se esperasse a chegada deles, Matias se fortaleceu, permanecendo ereto e orgulhoso diante dos seres divinos. Embora ele saiba que eles estão lá, ele não consegue descobrir se eles realmente estão lá. A existência deles já ascendeu ao impossível e tornou-se inexplicável. Segundo as informações que obtive da silhueta, ascende a uma dimensão superior convocando seres de outros universos, analisando se o ascendente é digno ou não. Eles então perguntaram ao ascendente qual era a afiliação escolhida nas fileiras dos seres supremos. Você está tentando ascender a dimensão de sua existência. Um dos seres comentou. Matias assentiu com cautela. Embora o contato com ele seja necessário, ele ainda precisa ter cuidado, considerando que ele e suas existências estão em níveis totalmente diferentes. Ele nem saberia como morreu se fizesse algo que ofendesse qualquer um deles. Então, acho que você sabe o que fazer a seguir. Outro ser cuja existência é toda branca, com longos cabelos brancos, longa barba branca, olhos brancos e manto branco. Não querendo ser presunçoso com todos, mas posso saber os nomes de suas existências? Ele perguntou. Silêncio.
Depois de um tempo, ouviu-se uma risada, seguida de muitas outras, o que confundiu e deixou Matias nervoso. Você foi o primeiro que se atreveu a perguntar nossos nomes, mortal. O branco sendo declarado com uma risada. Eu vou primeiro. Ele sorriu. Ser chamado como meus outros títulos seria presunçoso para com os outros seres, então serei chamado de Eru, pai dos Valar. Eu sou a super-alma. Meu único nome é aquele acima de tudo. Eu sou um ser. Eu sou a divindade. Eu sou apenas Deus, meus caras. Asterisco. Quando todos ouviram o último ser falar, todos olharam para ele de forma estranha, como se não esperassem sua forma de se dirigir. O ser era apenas uma existência vazia, mas a sua voz não podia ser explicada, como se fosse dita por milhões e milhões de seres. Por que vocês estão me olhando desse jeito? Deus perguntou confuso. Embora meu universo seja caótico, posso existir em qualquer lugar e em qualquer lugar do mundo acima. Todos nós podemos existir em qualquer lugar do mundo acima. A divindade respondeu. Bem, eu tenho conhecimento de mais de milhões de existências do mundo acima. Deus se defendeu, mas não teve efeito. Embora meu povo seja pixels e minhas únicas raças sejam as raças criadas por Eru, ainda sou um ser todo-poderoso. Acrescentou com indignação. Deixando essa coisa de lado, você está pronto para escolher sua lealdade agora. Lembre-se, você precisa saber a existência de seu soberano para se tornar um sob seu comando. Nem mesmo se importando mais com Deus, Eru começou a perguntar a Matias sobre sua decisão. Eu prometo lealdade ao esquecido. Assim que ele disse isso, um enorme olho vertical se abriu atrás dos seres. Matias não poderia estar mais familiarizado com isso, o olho apogeu. O que nós esperávamos? Um ser riu enquanto olhava para o olho atrás deles, é o seu universo. Embora sua existência seja apenas um feto comparado à nossa, ele ainda é um ser supremo. Assim como nós, quanto mais tempo ele existir, mais forte ele ficará. A super-alma assentiu. À medida que os conceitos do mundo acima atingem um nível mais elevado, o poder de cada ser supremo também se torna maior. O olho apogeu então avançou e olhou para Matias. Uma luz sobrenatural saiu da pupila do olho, brilhando sobre Matias. Com a ajuda dos outros seres supremos, sua existência ascendeu gradualmente para a próxima dimensão. De repente, das profundezas do vazio, um grunhido baixo soou, o que alertou a todos. Os seres supremos imediatamente se viraram na direção do rosnado e sentiram uma leve sucção vindo de longe. É aquela coisa. O único acima de tudo disse com absoluta seriedade. O Deus idiota cego está inspirando, mortal. O acima de tudo disse solenemente a Matias, é melhor você acelerar sua doação à sua criação, esquecido. Você não vai gostar quando essa coisa for totalmente inalada. Depois de dizer isso, todos eles se retiraram do vazio, deixando Matias e o olho apogeu sozinhos, com os sons misteriosos de rosnados do que eles chamavam de o Deus cego idiota. O olho apogeu, sabendo o que os outros seres supremos queriam dizer, voou para a testa de Matias. Estrondo. Finalmente, o ser de Matias finalmente ascendeu às dimensões. Seu conhecimento sobre o universo em que estava tornou-se mais claro e, de alguma forma, ele começou a ter indícios da existência de outros universos. Ainda assim, parecia haver algo mais por trás da existência, entusiasmando-o muito em relação ao futuro. Ele podia sentir que seu ser se elevou a um nível superior de existência, algo que seria capaz de conhecer os tecidos da realidade e as cadeias que conectam toda a criação. Hipnotizado pela sensação misteriosa que está tendo, ele não percebeu as entidades rastejantes se movendo lentamente em sua direção. SHAA. Uma das entidades soltou um som. Desta vez, foi finalmente notado por Matias. Sua expressão ficou séria quando ele saiu imediatamente do vazio, nem querendo mais ficar lá. Nos territórios imortais, Matias reapareceu suspenso nos céus. Ele ainda estava digerindo a informação que recebeu há poucos momentos. Ele sentiu que teve sorte por ter deixado aquele vazio tão rapidamente.
Conhecendo a existência deles, ele não conseguia nem absorver o quão poderosa era a existência rosnante. De acordo com o conhecimento que recebeu do olho apogeu, a entidade por trás daquele rosnado, que deixou os outros seres supremos cautelosos, foi chamada de Deus exterior, deuses de uma época e lugar insondáveis. O Deus cego idiota, como era chamado, embora não tivesse nenhum nome que conhecesse, é capaz de apagar facilmente dimensões e universos da existência apenas ao acordar. Aparentemente, os deuses exteriores foram os primeiros habitantes do universo do lugar chamado Mundo Acima, o lugar que tinha sido continuamente mencionado pelos seres supremos. O poder dos deuses exteriores sobre o mundo acima foi o maior, com sua existência dependendo apenas de suas vontades e desejos. Mas, através de uma certa descoberta, o primeiro Deus Presidente recebeu o poder de governar suas terras independentemente dos deuses exteriores. Isto, é claro, provocou a ira dos deuses exteriores, quando eles começaram a expurgar o povo, torturando-os para nem sequer tentarem lutar contra eles. Mas, através dos esforços dos camponeses, existentes no mundo de cima, eles criaram a fé e a entregaram ao primeiro Deus Presidente. Outros deuses também receberam autoridade sobre seus clãs e tribos, criando assim os panteões e o sistema de adoração. Com tudo isso, os deuses presidentes, embora difíceis, baniram com sucesso os deuses exteriores de seu mundo. Ainda assim, os deuses exteriores ainda estão vivos, aguardando o momento certo para invadir o mundo acima. O objetivo deles antes disso é conquistar outros universos, que são os universos dos seres supremos, e algum dia, o seu universo também. Sabendo de tal conhecimento, Matias não poderia estar mais aterrorizado com o misterioso Eldritch. Ele precisa ser mais poderoso. Inspirando profundamente, ele ergueu as mãos e prosseguiu com a ação que precisava ser realizada. Abaixo, Shen Tianyu olhou para ele com um olhar solene. Ela sabe que ele já alcançou uma dimensão superior e está no caminho de fazer a fusão entre os dois domínios. A luz irrompeu com forte intensidade entre os céus e a terra. A imagem do nono céu acima está lentamente se arrebatando, um sinal de que os céus agora estão separados dos territórios imortais atuais. Todo o reino tremeu violentamente quando os núcleos dos outros continentes emergiram dos terrenos onde estavam escondidos. As bestas espirituais dos continentes também surgiram a circular por todo o reino. Fim do capítulo.